Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para meditar em Josué, capítulo 21. Deus abençoe muito você nesse dia, em nome de Jesus, e que essa palavra possa falar ao seu coração. Se você já leu Josué capítulo 21, você sabe que ele tem 45 versículos e que ele vai falar sobre a entrega da terra aos levitas. A terra já havia sido dividida entre as tribos, o povo já havia se estabelecido, agora eles tinham, claro, o papel de conquistar cada um o seu próprio espaço de terra, mas agora os levitas vão se chegar diante de Josué, do sacerdote, dos líderes e vão dizer: olha, nós temos direito também a uma terra junto ao povo. A gente não tem direito a uma terra para nós como tribo, porque não foi assim que Deus prometeu. Mas os levitas vão dizer: olha, o Senhor nos prometeu morada junto das tribos. Então os levitas descendentes de Levi, quase que eu falo Davi, gente, que não tinham uma terra única, eles estariam espalhados pelo meio das tribos. É isso que a gente vai ver nesse capítulo. Deus tinha dado para eles, queridos, o cuidado das coisas dele, do tabernáculo, dos objetos sagrados. Eles tinham uma grande responsabilidade diante do Senhor. E eles não ficariam todos no mesmo lugar. Ao contrário, eles iam ficar espalhados no meio das tribos de Israel. E nós vamos ver nesse capítulo, se você leu, você sabe o que eu estou falando, se você escutou a leitura também, se não você só confia e pode confirmar na sua Bíblia depois. Nós vamos aprender nesse capítulo que Deus também deu a eles a responsabilidade e o cuidado das cidades de refúgio e de todos aqueles que fossem morar nelas. Nós falamos sobre as cidades de refúgio antes. E o que eram essas cidades de refúgio? Como diz o próprio nome, Eram locais para onde as pessoas podiam fugir quando elas causassem uma morte sem a intenção de o fazer, na verdade. E lá elas encontrariam refúgio contra o vingador de sangue, aquele que quisesse vingar a morte daquele um que havia sido assassinado. Mas lá eles poderiam se esconder, uma vez que eles não cometeram aquele crime porque quiseram, foi um acidente. Então lá eles estariam guardados até que a sua causa fosse julgada. E eles estariam sob os cuidados dos levitas. Os levitas estavam junto dessa cidade de refúgio. Então os levitas eles receberam como doação, gente, entre as tribos, um local para eles morarem e pastagem ao redor, cidades e pastagens ao redor para os seus animais. E como foi feita essa escolha? Usando as sortes sagradas, da mesma maneira que foram feitas com as outras tribos. Portanto, eles não seriam escolhidos por afinidade ou por vontade própria, mas o uso dessas sortes sagradas tinha a intenção de realmente ouvir da parte de Deus a vontade dele, ou seja, não tinha como o homem manipular. E foram designadas 48 cidades aos levitas, como a gente pode ver no versículo 41. Ou seja, muitas cidades, concordo. E essa organização da tribo de Levi, que foi espalhada entre o povo de Israel, parece cumprir, gente, um versículo que a gente vê lá em Gênesis. Se você está estudando comigo a Bíblia, desde o começo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, você sabe o que eu estou falando, lá em Gênesis 49, versículo 7, quando Jacó, pai de Levi, estava abençoando ele disse: dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. E eles estavam assim, espalhados por Israel. O que de todo, meus queridos, não foi ruim, porque essa tribo permitiu que eles estivessem realmente no meio do povo. E os levitas, eles podiam ser o quê? Um exemplo de servir e também um exemplo de obediência à lei de Deus. Então, os descendentes de Levi, para você que está chegando hoje no canal, eles eram responsáveis por coisas bem legais, Então, eram
três, né? Coate, Gerson e Merari, e eles deram ali origem às suas famílias, né? Os coatitas, os gersonitas e os meraritas, e cada um deles recebeu da parte de Deus uma função dentre as coisas. Por exemplo, e eu acho que eu quero mencionar os descendentes de Gerson, no deserto, os gersonitas, eles carregavam o tabernáculo, era uma das funções, entre outros serviços. A gente viu isso lá em Números. Se você vem acompanhando a Bíblia com a gente, você sabe disso. E, por exemplo, os azafitas e os ladanitas, que eram descendentes de Gerson, a gente vai ver lá em Crônicas que eles cantavam na casa do Senhor e guardavam o tesouro da casa de Deus. Então, assim, tem várias funções que eles receberam que, poxa vida, que coisa legal, eles realmente administravam a casa do Senhor, as coisas do Senhor. E no deserto, a gente vai ver, por exemplo, eles carregando, né, as cobertas, as cortinas, o tabernáculo. Os de Merari, eles eram responsáveis por carregar a estrutura, as colunas, as tábuas. Tudo tinha que ser muito organizado. Não imagine esses representantes, essas famílias dos filhos de Levi, apenas como pessoas que cuidavam da parte espiritual, vamos falar dessa verdade. Eles cuidavam muito da parte física mesmo, de carregar colunas, tábuas, cobertas, os objetos. Além do que, os de Coate, que incluía Arão, Moisés, Miriam, né? Além da família dos de Corá, eles eram responsáveis por servir como sacerdotes. Então, assim, eles eram pessoas, essa tribo, né? Foram pessoas que o Senhor escolheu para o serviço, não apenas físico, do local de adoração do Senhor, né, de carregar durante a peregrinação, mas também da administração de tudo. Só que agora eles chegaram à Terra Prometida. Agora eles não precisavam mais ficar carregando as coisas de um lado para o outro. Então o Senhor os espalha entre as tribos para que eles pudessem exercer esse trabalho. Além do que, com misericórdia, cuidar da cidade de refúgio. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar em 1 Crônicas, especificamente capítulo 6. E por último, nos versos 45 até verso 43 ao verso 45, a gente vai ver o autor afirmando a fidelidade de Deus. E dizer, olha, tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Ele disse assim, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. E por último, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Muito bem, essa é a explicação do capítulo. Até aqui nos fala a palavra do Senhor sobre como o Senhor procedeu em relação aos levitas. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Como é que eu aplico isso para nós, queridos? Eu aplico para a minha vida dessa maneira e você veja se faz sentido, tá bom? Uma coisa que o texto fala ao meu coração é que aquilo que é criado por Deus se encaixa e se sustenta. Deus tem um plano perfeito. Quando eu olho, por exemplo, agora fazendo um paralelo, ok? Eu olho, por exemplo, aqui para os levitas. Eu vejo as tribos conquistando, eu vejo os levitas cuidando das coisas de Deus. Em outras palavras, os levitas estavam no meio deles e os serviam e cuidavam das coisas de Deus, e em contrapartida, as tribos estavam ali para protegê-los e para supri-los também, porque eles não tinham lugar eles não tinham uma terra para plantar e colher. Eles moravam ali, eles tinham cidades para habitar. E tudo isso foi organizado por Deus. O todo de Deus, veja se você enxerga como eu enxergo. O todo de Deus, ele é feito de partes que devem conviver e se ajustar. São responsáveis, cada um deles, por uma função em que ninguém é melhor do que ninguém, apenas são complementares. Quando eu olho para as tribos, e especificamente pensando nesse capítulo que fala dos levitas, eu fico pensando que Deus os espalhou na terra de Israel, porque eles tinham uma função no lugar em que eles estavam. A função que Deus já tinha dado a eles, como levitas, as suas responsabilidades próprias, mas também daquilo que eles fariam de diferença no meio do povo, entende? É o todo que se ajusta, né? Cujas partes se ajustam. E eu fico pensando que tudo que Deus cria é mais ou menos assim. Então, em paralelo, quando a gente olha para a estrutura de família que Deus criou, o pai, a mãe, os filhos, a intenção é que esse todo
seja uma bênção, seja um lugar de muita alegria, né? Cada um daqueles que faz parte da família tem uma função. O pai é aquele que protege, é aquele que traz o sustento. Não que a mulher não faça o mesmo. A mulher também ajuda no sustento hoje em dia, não é verdade, gente? No princípio não era assim. No princípio a esposa cuidava dos filhos em casa. Hoje em dia nós saímos também para trabalhar e para trazer o sustento. Mas quando a gente olha em termos de estrutura, não falando de sustento, o marido protege, o marido cuida, a mãe ensina, os dois trabalham juntos, os filhos se sentem amados no ambiente em que os protege, em que cuida deles emocionalmente e fisicamente. É como um todo, feito de partes, mas que criado por Deus, foi criado por Deus com a intenção de funcionar de maneira perfeita. E nesse sentido, quando a gente pensa até mesmo na estrutura da igreja, Deus criou a igreja com pessoas diferentes. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Ok, isso a gente sabe porque está escrito na Bíblia. Mas a igreja física, a igreja local, é composta de pessoas diferentes, com dons diferentes, com chamados diferentes. Só que ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem um objetivo comum: adorar a Deus, viver o cristianismo, fazer o nome do Senhor conhecido. Então, eu aplico da seguinte maneira, para começar, né? Para começar não, que eu quero, na verdade, aplicar com você duas coisas, que esse texto me chama a atenção. É isso. Tudo que Deus criou é perfeito e harmônico se a gente faz as coisas do jeito dele, ok? A gente vai ver que os levitas sofriam quando o povo resolvia não obedecer a Deus. Então, as partes elas se encaixam num todo perfeito, porque Deus é perfeito. As ideias de Deus são sempre boas. Se alguma coisa dá errado, a culpa não é de Deus, acredite, é mais nossa, porque a gente faz escolhas que não são as escolhas que Ele diz que deveriam ser feitas. Então é isso. Deus criou essa estrutura e eu aplico para as nossas vidas pensando: uau, tudo que Deus faz é realmente perfeito, né? O todo feito de partes que se encaixam e se sustentam e se mantêm. E por último, eu não tenho outra coisa para dizer que não seja a fidelidade de Deus. Deus deu o que Ele havia prometido. Quem tinha que conquistar a terra? O povo. Quem tinha que manter a terra? O povo. Quem tinha que cuidar dessa terra? Também o povo. Agora, o povo tinha força em si mesmo? Não. O povo conseguiria fazer qualquer coisa sem Deus? Não. O povo seria bem sucedido se tentasse se rebelar contra Deus? Também não. Então, o que isso significa? Sim, quando a Bíblia diz que Deus deu a terra para o povo, foi o povo que lutou. Ou seja, é novamente duas partes que eu vou dizer que se completam, não porque são iguais, porque nós não somos iguais a Deus, mas o Senhor ali mantinha-se fiel, protegendo e cuidando do povo, dando vitória para eles quando eles enfrentavam inimigos maiores do que eles. E a função do povo era se manter fiel ao Senhor. Então eles seguravam a espada, mas quem dava a vitória era o Senhor. E eu aplico para as nossas vidas, ou pelo menos para mim, dizendo que eu entendo que nos dias atuais são assim também. Todos os dias a gente pede a bênção de Deus, porque a gente sabe que em nós mesmos nós não temos força. A gente segura a espada, a gente segura o teclado, a gente segura o violão, a gente segura o computador, a gente segura os empregos, a gente segura os nossos filhos, a gente ensina eles, mas a gente sabe que a vitória, no fim de tudo, vem do Senhor. Tudo aquilo que a gente faz com Deus é bem sucedido e não é apenas para este momento. Tem um eco na eternidade. Porque muita gente corre atrás do vento e faz um monte de coisas sem o Senhor. E o resultado disso é nada. Pode parecer muito às vistas dos homens, mas tudo aquilo que é feito sem Deus não é eterno. É madeira, é feno, é palha. Se consome aqui. Mas aquilo que a gente faz com o Senhor, daí isso aí é ouro, prata e pedras preciosas. Então, eu finalizo esse capítulo pensando que se vamos fazer alguma coisa, façamos juntamente com Deus. Em oração, qualquer coisa delas. Dirigir, trabalhar, cuidar dos nossos filhos, cozinhar, limpar a nossa casa, organizar as nossas gavetas. Que façamos tudo o que temos que fazer, né? Vamos para a academia, façamos tudo em nome do Senhor, façamos tudo em oração, façamos tudo em santidade, sempre trazendo o Senhor como aquele que vai à frente no nosso dia, em cada passo. Porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa bandeira, Ele é aquele que realmente nos traz paz
como trouxe aqui para o povo de Israel. Ele nos traz paz por todos os lados, da mesma maneira como ele fez aqui com o povo. Muito bem, eu paro por aqui. Se você tem algo para acrescentar, você venha nos comentários e me dê a sua contribuição, que vai ser muito bom escutar aquilo que Deus falou com você. Deus te abençoe e até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!